gente vai fazer daqui para frente. E aí cada um vai dividir as tarefas e para tentarmos resolver os problemas e vermos na próxima reunião até onde nós conseguimos caminhar. Então eu tenho algumas pautas que eu vou só propor para nós trabalharmos nessas próximas 2 semanas. Então eu estou vendo vocês aqui e estou lembrando de algumas coisas, né? E tem algumas coisas anotadas também. A Rita, por exemplo, a Rita Castilho, né? Ela já foi membro do Compid, né, Rita? Ela propôs, já não é a primeira vez que ela nos propõe, que se faça alguma coisa parecida com um censo, para avaliar a demanda que nós temos em todas as áreas, né? Esse censo, eu só disse a ela que isso, como um projeto de lei, inclusive ela me trouxe um projeto de lei, da época da vereadora Mara Gabrilli, lá de São Paulo, que agora é deputada, mas na época estava como vereadora. E eu disse a ela que, assim, aqui na Câmara, se nós fizermos um projeto de lei assim, nós corremos o risco de ter ele vetado, porque se ele onerar a prefeitura, se gerar gastos, ele é considerado inconstitucional e pode nem ser votado. Aqui dentro, politicamente, a gente pode negociar para ser votado, mas aí chega lá na ASTEL, que é a assessoria legislativa da prefeitura, ele pode ser vetado lá. Mas então tem outras opções, por exemplo, o fórum fazendo, o fórum através da defensoria, né? Só falar aqui qual é o fórum, né? O fórum que já existe, que é aquela reunião que a defensoria tem reunido várias entidades, pode ser uma proposta. Então, eu acho que para a gente começar um tema, rapidamente, eu acho que se a gente aprofundar muito em cada tema, não vai dar para avançar muito hoje. Então, o que vocês acham disso? Eu acho que tem assessores de vereadores aqui, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Assim. Seria um projeto de lei para fazer um censo de cadastro e inclusão, vamos dizer assim, das pessoas com deficiência aqui no município de Ribeirão Preto. Eu estou dizendo que isso sendo um projeto de lei, como foi lá em São Paulo, inclusive sancionado pelo prefeito Kassab na época, pode ser que a gente não consiga aqui. Por isso que o segundo tema que eu ia propor para vocês a gente conversar era a coordenadoria. Eu acho que a gente precisava ter aqui em Ribeirão Preto uma coordenadoria, e aí pegar uma pessoa, um advogado, uma pessoa que tem experiência na questão da pessoa com deficiência, já foi do conselho, na verdade é o executivo que vai escolher, né? Mas que funcionasse como um catalisador de todas essas questões, né? Agrupar todas essas demandas de educação, saúde, transporte, lazer, porque isso não existe. Inclusive, falando com a Rita sobre esse possível censo, estou concluindo, ela falou o seguinte, mas aí cada sessão faria o seu. Então, aí a sessão lá da pessoa com deficiência da assistência social. Aí a outra, o NADEF, que seria a Secretaria da Saúde, talvez. O Egídio da Educação, mas não é um censo que vai conseguir unir tudo num cadastro só. Por isso que eu acho que um outro tema para a gente discutir, talvez num outro momento, é a coordenadoria. E a última coisa que eu acho que a gente poderia falar hoje, dentre outras, talvez surjam outras, né? A questão da educação, que é premente, né? Mas assim, o conselho, né? O Compid. Alguém sabe me falar quando vai ser a próxima eleição do Compid? Então, mas já tem data? O Rui pode falar para a gente, por favor. Qual a data? Aí, como vocês passariam para todos nós sabermos? Vocês vão divulgar, vai ter um edital, provavelmente. Tá certo. Isso, publicação no Diário Oficial, né, gente? É isso. Então tá. Bom, já tem uma fala antes. Esqueci seu nome, perdão. A Paula, que é da Defensoria, é psicóloga da Defensoria, né, Paula? Por favor.
Bom dia. Meu nome é Paula, então sou psicóloga da Defensoria Pública. Com relação ao censo, de fato, essa é uma pauta que está sendo trabalhada junto ao Fórum. O Fórum foi uma iniciativa nossa, mas é de interesse geral e é aberto, então todos estão convidados a participarem. Nós vamos para o dia 25 de maio, agora às 8h30, lá no DRS, ali na Avenida Independência, 4770, o número, né? Realizar a 4ª reunião. Então, todos estão convidados. E sim, já é uma pauta, a gente está organizando um material para tentarmos realizar esse censo, que foi uma proposta inicial, né? 8h30, dia 25 de maio, quinta-feira, 8h30 da manhã, lá na DRS. Fica na Divisão Regional de Saúde, que fica ali na Avenida Independência, 4770, logo ali antes do João Rossi. Todo mundo sabe onde é, pessoal? DRS, 8h30, dia 25 de maio. E temos refletido sobre os mecanismos possíveis para realizar esse censo e estamos trabalhando nele, né? Então, sim, é possível que a gente não faça isso somente por via de um projeto de lei. Claro que por ele a gente teria uma estrutura melhor, condições melhores, mas, enfim, vamos tentar trabalhar. Então, essa é a minha consideração com relação à primeira pauta. Com relação à coordenadoria, vereador, nossa, a gente precisa discutir isso a fundo. Nós temos sérias críticas às coordenadorias que já existem instituídas aqui no município por projeto de lei, por força de lei, a coordenadoria da mulher, a coordenadoria do idoso e da criança e do adolescente. Não sei se quem está presente aqui tem alguma consideração sobre isso, mas assim, quem trabalha, né, na área da assistência, quem trabalha em articulação com essas coordenadorias, sabe da dificuldade política e executiva dessas coordenadorias, assim. Então, eu não sei... eu ia só fazer uma pergunta, é melhor com elas ou melhor sem elas? Olha, a gente tem discutido muito que a assistência, ela já é tipificada no Brasil, né? Nós temos a tipificação de serviços socioassistenciais e, como falado na última reunião, a tendência é que a gente possa instituir os serviços com base nessa tipificação. Então, a ideia de termos uma coordenadoria, né, como uma possibilidade de articulação, criação e articulação das políticas públicas, reunião de todos os, né, as entidades e serviços e os usuários, é essencial, é genial, né? A ideia é ótima, mas a gente tem que pensar nos meios para que a gente possa executar isso. Por meio de uma coordenadoria em Ribeirão Preto, acho que seria interessante ouvir, né, as experiências das outras coordenadorias para ver se a gente não comete os mesmos erros. Só uma coisa rápida, porque assim, uma secretaria nesse momento, acho que propor a criação é inviável, né? Assim, o Brasil tinha até há pouco tempo mais de 30 ministérios, então com toda a proposta de enxugar, não dá para pensar numa secretaria, que talvez fosse o ideal, né? Mas não, nesse momento, né? A nossa proposta é utilizarmos o espaço do fórum, inicialmente, congregando todas essas entidades, todos esses interesses, né, inclusive dessa comissão, para que a gente possa, então, juntos, né, traçarmos aí os planos e as metas de atuação nessa área. E também como um espaço de discussão, né? Então, a gente está se colocando à disposição para isso. Claro que não tem uma, né, até por atribuição, as funções de uma coordenadoria. Mas a gente tem que pensar na realidade atual do município, se seria interessante criarmos uma coordenadoria da pessoa com deficiência, né? Então, acho que é isso. Doutor Luciano. Eu estou pondo.
Ô, doutor, inclusive nessa parte de pessoa com deficiência, colocasse uma parte. Alguém tem alguma proposta com relação a isso que ela está falando? Porque isso é uma coisa que eu sinto faz muito tempo, Cristina. Sempre pensei nisso. O conselho, por exemplo, o CONPID. Você estava escutando, Rui? Vocês têm alguma proposta com relação a isso? O Ministério Público, né, na verdade. O Ministério Público, ele demora muito, entendeu? Porque, assim, às vezes a gente chega com a denúncia, tem que ter uma... Por exemplo, se você chegar uma denúncia com uma criança, o Conselho Tutelar vai imediatamente lá. Ah, tá. De executar a verificação da Sim, denúncia. sim. De estar, assim, por exemplo, a criança, o adolescente ou a pessoa com deficiência, ela está em risco, em fator de risco, mas ela não tem, assim, a gente não tem aonde recorrer. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente poderia estar pensando também em relação a isso. Então, o Ministério Público seria a instância para realizar essa denúncia, mas acho que o que ela está dizendo, assim, o Conselho Tutelar tem atribuição pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de atender aquela denúncia, né? Então, requisitar serviços em caráter de urgência, encaminhar medidas de proteção, acolhimento e outras medidas, inclusive em acionar o Ministério Público caso haja algum crime aí, né? Entenda-se por um crime. Então, eu entendo o que ela está dizendo, porque, na verdade, precisa de um órgão de execução da verificação e das medidas de proteção. O conselho tutelar não, até os 18 anos. Não, conselho da pessoa. Não sei se ele tem essa autonomia para fazer isso, entendeu? Não, mas eu acho que é questão de mudar para deliberativo. Eu penso, obrigado, Leandro, porque assim, o pessoal do jurídico tem mais experiência para falar conosco sobre essas coisas, né? Então, uma da pauta também, além de eleição do CONPID, eu acho que é mudança no estatuto do CONPID, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, aproveitar esse momento de reunião desta comissão, do fórum principalmente, e das próprias reuniões do CONPID, para além de fazer eleição, pensar na mudança do estatuto e aí talvez mudar, né? Isso já está sendo feito. É aquela que eu não sou membro. Não, é assim, ó, eu falei assim, ó, dentro de 2 semanas eu posso. Naquele momento eu não podia, porque eu assumi tem CPI, CE,
estou em 3 CEs, uma CPI. Então eu falei, ó, terminada a comissão especial de estudos da sala de apoio à mulher trabalhadora, eu entraria. Então, regimentalmente, eu não posso mais entrar. Então, tá afirmado o compromisso, então, Leandro. Obrigado. Só a título de esclarecimento, a questão tanto do estatuto quanto da lei, do projeto de lei que instituiu o Conselho, está sendo minuciosamente revisto pela atual gestão, né, Rui? E propostas já foram encaminhadas, isso está sendo votado internamente. Agora, é muito importante a participação, né, de todos nós nas reuniões do Conselho. Elas acontecem de 15 em 15 dias. Acho que é semana que vem, né, Rita? Você consegue? Quem me ajuda? Rui? 6. Doutor, nessa reunião do PID, não teria jeito de trazer para cá, pelo menos nesse dia, ou no dia que for fazer a eleição, for fazer essa reunião, nessa mudança? Porque é para causa da acessibilidade também, entendeu? As salas são pequenas, com 2, não vai ter só 2 cadeirantes, vai ter mais cadeirante. Você entendeu? No começo, quando nós começamos essa gestão, essa legislatura, perdão, e a primeira reunião da comissão da pessoa com deficiência aqui, dessa reunião que a gente está fazendo agora, que não é oficial, mas seria, né? Bom, a primeira reunião a gente falou, fortaleceremos o Compid. E ficamos de ver com a mesa diretora, a presidência da casa, se poderíamos abrir esse espaço para as reuniões do Compid. Eu não sei se vocês lembram, isso foi negado aqui pela mesa diretora. Na verdade, é porque tem muitos conselhos, e não era uma demanda só do Compid. E aí não teria espaço realmente para todos os conselhos, né? Agora, excepcionalmente, não sei se as assessoras podem me ajudar, talvez a gente consiga, né? Eles estão pedindo para que a eleição seja aqui, é isso? A eleição e essa última reunião antes da eleição pudesse ser aqui, por causa dos cadeirantes, né? Porque lá não cabem vários cadeirantes. Eu acho que nós conseguimos abrir uma exceção de uma reunião e mais a outra da eleição, talvez. Eu não posso garantir porque eu dependo de conversar com a mesa diretora. Mas tentaremos. Mega e colegas, posso colocar a advogada da Glaucia ali como que, desculpa, eu não, Leandra, falou uma coisa sobre verificar as funções dos conselhos, né, as atividades. Além dos conselhos, eu já venho propondo já há algum tempo, assim, análise dos organogramas de todos os equipamentos que a gente tem no município que assistam as pessoas com deficiência, seja os conselhos, ou seja, na saúde, educação, assistência social. Eles têm que ser revistos e ver como que está o fluxo de serviço, está funcionando, se não está funcionando, se presta, se não presta, né? Porque, assim, até para saber onde está a demanda reprimida, gente, porque os que estão sendo assistidos, bem ou mal, estão na rede, estão no fluxo. E quem não está? Né?
Sim, porque falaram até que tem um milindre de como que são formados esses grupos, sabe? Assim, a gente tem que ver, não existe pessoalidade no serviço público, gente. São demandas da sociedade, muda quem está do outro lado da mesa, a população continua. A gente tem que sair da pessoalidade e trazer as pessoas com essas demandas reprimidas para a visibilidade, criar mecanismos para isso, né? Até a ideia de fazer essa CE foi porque existem conselhos municipais na cidade que têm caráter deliberativos e outros só consultivos. E a parte jurídica, né, dos vereadores não conseguiu entender qual foi o critério adotado. Porque, por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura, ele é deliberativo e o Compid não. Qual Leandra, é o critério adotado aí? Quando eu fui conselheira, em 2013, no Compid, já se discutia a revisão da legislação e o regimento. Eu, em contato com o CONAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, em contato telefônico, eles orientam e tem uma cartilha, é deliberativo. Aí fala, vai aumentar a demanda, não vai ter rubrica orçamentária, dotação pública. Isso não é problema de quem está governando, gente. O que a gente tem a ver com isso, quem tem uma pessoa com deficiência na família? Vai aumentar a demanda? A demanda não vai aumentar, ela existe. Tem que ser atendida. E mais ainda, a legislação e a orientação federal é que todos os conselhos ligados à saúde e educação sejam deliberativos. E aqui não é obedecido no município, porque a gente não tinha maioria na Câmara na legislatura passada. Não era essa a visão. Então, com a atual legislatura que quer fortalecer os conselhos, eu acredito que nós vamos ter sucesso nisso. Eu também acredito que o último conselho que foi criado aqui travou-se uma discussão e é o Conselho Municipal dos Esportes e ele foi aprovado como deliberativo. Então, acho que o Compid tem que aproveitar esse momento, talvez, de fazer a mudança. Eu acho isso assim, então essa pauta, eleições e estatuto, mudança no estatuto, eu acho que a gente faz, então, nessa reunião do dia 6/6. Mas então, para reforçar, no dia 25 de maio, a participação no fórum é imprescindível, tem que aglomerar lá. Eu ia falar isso. A segunda coisa que eu ia falar é que o fórum fica como instância aglutinadora por enquanto. Se for coordenadoria lá na frente, na verdade não é a Câmara, é a Prefeitura que vai pensar nisso, a Câmara só ia encaminhar fazer uma sugestão, na verdade, iria como uma indicação, talvez, mas eu acho que, por enquanto, fica no fórum, inclusive, esse questionário que talvez seja o embrião desse censo, vamos dizer assim. Eu vou chamar de censo, que não é a palavra, talvez... Mapeamento, porque tem que ser identificada, né? As pessoas. Então, censo só dão pistas. Cadê então, as pessoas? Então, identificação. Eu acho que, mapeamento. Então, o fórum começa esse embrião e talvez ele se materialize lá totalmente. Ou a gente conte com a ajuda do Executivo depois. Então, é uma outra pauta que eu acho que a gente vai parando por aqui. Tem a questão da educação em si, que é das entidades que não estão recebendo, e aí a Defensoria acho que é importante, porque o Ministério Público já está, né? Se vocês quiserem falar, o pessoal da AMAS está aqui, e a Prefeitura não quer mais, deixou de remunerar essas 6 instituições, ou 5, se não me engano. São 6, se não me engano. Bom, deixou de remunerar para aqueles alunos que não estão matriculados em escolas públicas municipais. Isso já foi tema de discussão aqui, fomos até a APAI, eu como vereador fui até a APAI, e não são só vocês, AMA, que estão sozinhos, né? Todos estão enfrentando esse problema. E entraram o Ministério Público, já convidou a Prefeitura, isso, ou foi até a Prefeitura, a Secretaria de Educação, mas eu não sei aonde está, como está tramitando esta questão. Vocês conseguem me informar? O Ministério Público mandou instaurar inquérito e determinou que a Secretaria da Educação prestasse esclarecimentos sobre o ocorrido, porque a argumentação da Secretaria é que só podem ser de acordo com a resolução, né? Uma resolução de 2015, mas até o ano passado esses repasses estavam sendo feitos para todos os munícipes de Ribeirão, independentemente de estarem ou não matriculados na rede de ensino. E esse ano mesmo está sem critério algum, porque
Nós temos 14? 14 que estão na rede regular de ensino, e o repasse que eles estão fazendo é maior do que para esses. Então, está sem critério e nós estamos sem informação alguma. E tanto para o cadastro no sistema deles, a gente não tem nem o critério de como realizar. E vocês, vamos dizer, entre aspas, desmatricularam as crianças, vocês continuam com elas sem o repasse? A AMA, eu acredito que seja a única que continuou. Porque a PAI parou, né? A PAI parou, inclusive tem criança na PAI que está sem escola e sem UAE, porque na escola não tem o cuidador, e o cuidador, e estando não tendo cuidador, a escola não tem como ficar com a criança. Então tá assim, tá sem escola e sem o atendimento daí. E até a questão, nós recebemos uma pessoa, acho que da Ansullivan, não sei, que tinha um aluno que estudava na rede regular de ensino, e o diretor falou, não, deixa matriculado aqui, mas não precisa frequentar, porque não tem o cuidador especial, e a gente coloca presença. Posso? Essa questão da pessoa com deficiência que está na entidade passa através de convênios, de parcerias de trabalho, eu não sei exatamente qual que é o termo técnico. O que eu acho pessoalmente um absurdo, porque a pessoa com deficiência que tem capacidade, ou então a deficiência dela é moderada e tem condições de estar no ensino, ela está quase que independente, vamos dizer assim, está menos prejudicada, menos afetada, menos vitimizada. O problema é aquela pessoa que não tem condições de estar na sala de aula, mas precisa do serviço, né? Então, é absurdo cobrar a jornada dupla, gente. Vamos pensar nisso. Não dá, né? Em relação... Até mesmo porque lá na associação, por exemplo, nós temos alunos que não falam, e 35 anos, 30 anos, que não tem como serem matriculados, não tem como frequentar por conta do déficit que apresentam. Por exemplo, o meu filho, o Cleilton, ele é CVS, ele fala, ele conversa. Eu tive que ficar na escola com ele durante 2 anos para ele poder frequentar a escola, porque não tinha o cuidador. Quando tinha o cuidador assim, chegava na hora do recreio, deixava Deus a dará, e o recreio, eu estando lá, caíram 3 vezes em cima do meu filho. Se não tivesse lá, tinham quebrado a cabeça dele. Então, assim, é uma coisa muito séria, porque assim, falar em colocar na escola é uma coisa. Por exemplo, ele tem condições seríssimas de aprender. Eles não querem ensinar meu filho. Meu filho está no 3º ano, ele não conseguiu ser alfabetizado ainda. Eu estou tendo que pagar particular, me virando para poder ser alfabetizado. Se você põe ele na frente da televisão, ele até inglês, francês, alemão, ele aprende. Para você ter uma ideia. As professoras estão lá, elas não estão preparadas, as professoras não estão preparadas. Por exemplo, a auxiliar que fica na sala de aula é de berçário. Quer dizer, o que ela está fazendo lá? Ela falou assim, mas é o único jeito que arrumaram para colocar para o meu filho. Deixa eu só tentar ordenar, assim, porque cada um tem a sua especificidade e tal. Mas tem um problema pontual que a prefeitura deixou de repassar para 5 entidades, a PAI, CAER, Ansullivan, Devir e AMA. E aí o Ministério Público está vendo, será que a Defensoria poderia entrar neste tema, nessa questão, e ajudar, ou deixar com o Ministério Público, já que já foi encaminhado primeiramente para o Ministério Público? Posso falar? Só para esclarecer, a Defensoria, então, também pela nossa participação na outra reunião, encaminhamos isso internamente, nos reunimos com o Ministério Público, porque a ideia, gente, é somarmos esforços, né? Então, com a tentativa de conhecer o que o Ministério Público já está encaminhando, já está realizando. Realizamos há 10 dias atrás, mais ou menos, a reunião com o promotor Marcelo Goulart, Dr. Marcelo Goulart, e dessa reunião saiu a proposta de realizarmos uma reunião mais ampla com outros promotores, as entidades e os demais serviços. Então, estamos na dependência dessa data, né, de um esforço conjunto aí de tirarmos uma data possível à maioria para realizarmos essa informação. Hoje cedo eu tentei contato lá para até para que a gente pudesse trazer essa data, mas não consegui. Mas isso está sendo encaminhado, né? Doutora, então, só que assim, tudo fala assim, nós vamos pensar, nós vamos marcar uma data.
Não, eu concordo, né, Cristina? Então, aí tem os advogados para nos ajudarem, né? Tem que ser uma decisão judicial, é isso, pelo que eu estou entendendo? Vai caminhar para isso, ou não? Não que tem que ser, mas pelo que eu estou entendendo, está caminhando para isso, porque daí o vereador também, a Câmara, já não teria mais um papel, assim, além de pressionar, né? Reunir e explicar, a Defensoria explicando que já entrou junto com o Ministério Público, explicando para a AMA. E eu acho que esse é o papel do fórum aqui da Câmara. Mas será que não teria jeito de agilizar isso? Porque assim, né, essa criança, ela está com 6, 7 anos, ela está fora da escola, ela está fora, entendeu, dos atendimentos. Não de saúde, estou falando na parte de educação. Então, todas essas crianças que estão nas entidades, que perderam o AE, eles estão sem atendimento. Então, quer dizer, vai esperar até o ano que vem, até o final do ano para tentar resolver. E essa criança, o que vai ser feito? Por exemplo, ela está ficando em casa. A maioria das crianças está ficando em casa. Entendeu? Quer dizer, elas estão perdendo uma coisa. E, assim, um dia é muito importante para essa criança. Não, eu concordo. Nós temos a tribuna também, né? Mas, assim, é falar, né? Gritar, cobrar, fiscalizar. Mas, efetivamente, eu acho que quem vai decidir é o juiz, é multa, né? Como aconteceu com as fraldas com a dieta. A própria promotoria, né? Quando o promotor impôs uma multa, caso não viesse as fraldas, não demorou uma semana, as fraldas estavam sendo distribuídas. Então, talvez, né? Eu não sei o que a Defensoria pensa, mas talvez uma multa imposta, né? Só para esclarecer também, ao que a gente foi informado, de emergência, de urgência, teriam as ações individuais, né? O nosso foco é a atuação individual para resolver o problema daquela criança, daquela família, mas a gente também está olhando no coletivo, para que a gente possa resolver o problema de todas as crianças do município. Claro que nas ações coletivas, né, o problema é maior, né, a dificuldade de resolução é maior e a articulação também é maior. Talvez demore um pouco mais, e é isso que a gente está tentando atacar. As ações individuais, a que a gente ficou sabendo, já tem 14 ações, 14 famílias já ingressaram no Ministério Público individualmente, e a Defensoria também está, né, à disposição para que essas famílias procurem o atendimento da Defensoria, né? A nossa coordenadora regional está aqui presente e pediu para orientar nesse sentido, de que procurem o atendimento da Defensoria, que acontece de segunda a quinta-feira, das 7 às 9h30, são distribuídas senhas para o atendimento da triagem. Então, a pessoa chega até lá, recebe uma senha e vai ser atendida ao longo do período da manhã. Tem que levar documentação exigida, porque a Defensoria Pública ela não é de acesso universal, ou seja, não é todas as pessoas que têm direito ao atendimento pela Defensoria. Nós temos um critério de renda de 3 salários mínimos por família, que pode ser aumentado para 4 salários mínimos quando tem na família uma pessoa com deficiência, egressos do sistema prisional ou idosos. Tá? Então, tem que levar RG, CPF, comprovante de renda e de residência. A comprovação de renda tem que ser de todos os membros da família que trabalhem, que tenham alguma fonte de renda. Tá? Então, a orientação que a gente recebe, então, individualmente, por enquanto. Todas as mães já foram no Ministério Público, já foram na Defensoria, já foi em tudo quanto é lugar. Só que é o que eu estou te falando. Eu, como mãe, a gente fica desesperada, porque a criança, ela precisa do atendimento, entendeu? Por isso que eu estou falando, assim, se não tem jeito de fazer um jeito mais rápido, porque a criança está praticamente fora da escola, entendeu? Porque não vai para a escola porque não tem um cuidador. Aí o que dava um respaldo para ela seria a AE. Então, aí chega na AE também não tem um AE. Eu tenho uma proposta, né? Como nós somos os 3 vereadores dessa comissão ao Ministério Público para ajudar, né, na resolução da questão das fraldas da dieta, nós podemos agendar com o promotor. É o Marcelo Goulart, então, agora, dessa vez? Dr. Leonardo. Dr. Leonardo. A gente ficou sabendo, Dr. Então, Leonardo nós podemos agendar com ele e irmos até lá. Só reforçando o que a doutora falou da Defensoria,
o atendimento individual, nas ações individuais, provavelmente foi pedido uma antecipação de tutela ou uma medida de urgência. Então, isso deve demorar no máximo de 10 a 15 dias para o juiz se manifestar. Não tem muito, doutor Luciano, o que os vereadores fazerem com relação a essa urgência. Vocês vão atuar mais na ação coletiva. E, geralmente, tanto o Marcelo Goulart quanto o Pacanhella ou o Leonardo chama a prefeitura para tentar fazer um TAC. E no TAC já tenta resolver a situação. Então, eu acho que, assim, com relação individualmente, tem que esperar. Está com o juiz, quando vai decidir, não vai receber ninguém, nem vereador, para ouvir a questão, entendeu? Então, tem que aguardar o prazo de manifestação do juiz na tutela antecipada, aí, ou tutela de urgência. Então, quanto a isso, eu tenho... Não precisa não, eu tenho uma ação também, pelo que a gente moveu pela Defensoria. Faz 1 ano que saiu a sentença, e o juiz já se manifestou e a prefeitura não faz. A minha filha teria o direito de uma enfermeira. A multa já está em 30 mil. E a prefeitura não paga a multa e não fornece a profissional. E você não pediu o arresto das contas da prefeitura? Já pediram. Porque a hora que bater no bolso, eles fazem. E até agora minha filha está sem ir para a escola. E aí o pior é ainda tem que ouvir a diretora ficar ligando, falando que ela precisa ir. Eu falei, como é que eu vou? Não tem ninguém aí. Entendeu? Eu preciso trabalhar, minha esposa precisa trabalhar. Ela já não trabalha justamente para ficar com ela em casa. Entendeu? Então, assim, esse negócio de ficar, às vezes, esperando, o problema é a prefeitura. O judiciário até tenta forçar, mas não está sendo executado. E a prefeitura não está nem aí para isso. Entendeu? Porque a hora que eu vi o valor já da multa, e é só aumentando, e eles não estão fazendo nada, nem pagando a multa e nem cumprindo a decisão. É complicado. Desculpa, descumprimento de ordem judicial, tá? O Felipe é advogado. Eu sei disso, eu sei disso. Entendeu? Mas esse que é o problema. É o único caso de intervenção do Estado no município. E o pior é isso, porque toda vez que a gente vai na defensoria, é que assim, o pessoal nos atende muito bem lá. Mas a questão, às vezes, é o fato de situações assim, ser o estagiário que nos atende. Isso é complicado. Às vezes eu tento passar uma informação para o estagiário que eu não sei como ele repassa depois. Entendeu? E eu vejo que depois que eu vou lá e converso, não está sendo feito aquilo que eu imaginei que era para ter sido feito. Entendeu? Então, acho assim, que às vezes caberia em situações um pouco mais complexas, assim, a gente conseguir conversar diretamente e não passar sempre pelo estagiário. Entendeu? Porque assim, eu sei que ele está lá para aprender, já passei nessa fase também, mas tem horas que não dá, entendeu? Precisa ser uma coisa mais cara a cara para poder entender qual é a magnitude disso, entendeu? Porque para eles, querendo ou não, é só mais um atendimento, vão levar a sério, é claro, mas é só mais um atendimento, eles não entendem assim, qual é a real necessidade, né? Deixa eu falar uma coisa, por exemplo, o senhor é advogado. Dizer assim, todas as pessoas que entraram com ordem judicial ou que pede reembolso, porque a hora que você pedir o reembolso, eles arrumam em menos de 10 dias. Por exemplo, está em 30 mil essa multa, pede não resolve rápido. Meu nome é Ana Simone, né? Sou defensora pública. Há pouco tempo completamos 10 anos de atuação na Defensoria Pública. E aí... Só uma coisa, vocês são Defensoria Pública Estadual, é isso? Sim, estadual, atuamos né? na Defensoria Pública Estadual. Eu acho, a fim de esclarecer o atendimento feito pela Defensoria. A Defensoria... nós atuamos na Defensoria Pública de Ribeirão Preto, número de 19 defensores. Com relação à área civil, nós somos 8 defensores. E a vara da infância, nós trabalhamos com 2 defensores. Atualmente, um dos defensores, uma das defensoras, está no gozo de afastamento em relação ao nascimento do seu filho. Quando se fala com relação ao atendimento, o interessante é que, até a título de esclarecimento, atualmente, a Defensoria, nós atendemos praticamente quase 200 pessoas por dia. Tá? Então, a capacidade nossa, hoje nós não temos condições de fazer o atendimento pessoalmente de todas as pessoas que nos procuram.
Então, quando há esse atendimento realizado pelo estagiário, é interessante o seguinte, todo atendimento, ainda que passe por estagiário, ele é repassado para o defensor. Tá? Então, essa questão de que o estagiário faz o atendimento, faz o atendimento, mas todos os casos são repassados para os defensores, que aí há o esclarecimento ou o atendimento da questão levada para análise. E aí eu reforço que a Paula apresentou que foi feita uma reunião, né, com o doutor Marcelo, há mais ou menos 10 a 15 dias atrás, e nós estamos fazendo acompanhamento para quando será marcada a data em que haverá reunião entre o Ministério Público, a Defensoria e os órgãos ligados à educação, para que a gente possa, então, entrar nessa questão referente à questão da questão da APAE e outras instituições com relação aos alunos que não são matriculados pela rede municipal e referente aos alunos da escola estadual e particular. E aí eu reforço aquilo que a Paula já falou. Nós vamos tentar fazer atendimento segunda aqui. Não haveria problema, doutora, de ser um promotor na ação coletiva e vocês estarem se reunindo com outro promotor? Qual é assim, eles conversam entre si, é tranquilo isso? Logo que nós recebemos a notícia dessa questão referente a essa orientação da prefeitura, nós marcamos, como já foi dito, uma reunião com o promotor doutor Marcelo, e aí nós estamos aguardando que seja definida a data para que possamos fazer esse trabalho em conjunto com o Ministério Público, né, para que a gente possa, conversando com as instituições e os órgãos competentes, como que nós poderemos fazer o atendimento dessas pessoas que estão nessa situação. Vocês têm quantos alunos nessa situação? A APAE tem 27, são 14 de escolas particulares, se não me engano, da privada, e 13 de escolas estaduais, né? Mas nem todos entraram individualmente, né, como vocês disseram. O nosso convênio tinha 54, embora 60 são atendidos de Ribeirão Preto, mas o convênio cobria por 54. 65? 65. E agora, com essa resolução, só 14. Então, e assim, não interrompeu o atendimento, eu acredito que seja uma das únicas, né? 14 são da prefeitura, os demais 40 não são da prefeitura, é isso? Que está em escola estadual. Tá certo. Pessoal, é assim, eu falei, está havendo uma reunião na prefeitura. Estou vendo a Silvia, que representa a ONG Projeto Gabi, chegando. Mas, então, nós, como não foi uma reunião da CE, a gente não vai alongar da Comissão Permanente de Transparência, da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência, perdão, é que eu estou em tanta comissão. Então, a gente não vai alongar muito. É que eu falei, né, era uma pauta mais para definir os nossos próximos trabalhos. Eu acho que a questão mais premente realmente é educação. Tem mais duas coisinhas que eu queria falar para as assessoras de vereadores que estão aqui. Nós estamos discutindo a lei de diretrizes orçamentárias. E aí nós teremos depois, no segundo semestre, a lei orçamentária anual, que define os investimentos, etc. Eu queria saber se o Conselho, o Compid, tem alguma proposta para nós apresentarmos, né? Acho que até os outros vereadores devem estar pensando mais ou menos parecido. Aqueles têm mais afinidade com determinados temas, né? Na saúde, que é meu caso também. Aqui nessa comissão, que eu tenho um compromisso assumido, né, de tocar isso daqui. E ouvir de vocês, né, se quiserem que nós, como vereadores, apresentemos alguma emenda, a gente está à disposição para discutir. Eu acho que isso poderia ser conversado no fórum também, aí o que couber a nós, vereadores, cada um apresentando em conjunto, individualmente, né, as propostas. Essa era uma coisinha. Bom, alguém quer... A Rita, né?
Então, como eu já venho participado ao longo de 21 anos, por causa da minha filha que é deficiente, eu tenho proposto, tanto através de sindicato, associação, a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, um projeto que é ampliar a atividade do Egídio. Certo? Então, assim, foi aprovada a pauta na conferência, mas nunca existe a rubrica orçamentária nem a dotação orçamentária para isso. Certo? Hoje mesmo eu soube que já estão precisando de mais professores, mais monitores, mais profissionais. Mas assim, o que acontece? Essa demanda reprimida não é assim, existe em todas as idades, mas especificamente no Egídio, que atende a partir dos 15 anos, existe uma série de pessoas com deficiência que estão lá, que ficam só 2 horas sem nenhuma atividade, porque eles não têm habilidade motora, ou têm alguma deficiência maior ou não falam, alguma dificuldade na mobilidade, e eles acabam, assim, muitas famílias desistem de deixá-los lá, porque para ficar lá só passeando não dá. E, assim, creio eu, na minha matemática, com os profissionais que eles têm, com o tamanho do espaço que eles têm, é uma readequação nas atividades. Vai implicar, sim, num orçamento, num valor. Então, isso tem que ser regulamentado. E talvez essa demanda não seja só da educação, é uma demanda difusa, educação, saúde e assistência social. Porque, especificamente para cada secretaria, não existe essa previsão, vereador. Então, é uma questão assim que assistiria uma parcela razoável na população, nesse perfil, e que tiraria muitas famílias da angústia. Tem muitas pessoas no isolamento social, gente. A gente tem que olhar para isso. Bom, talvez nós possamos discutir, né, nas audiências sobre isso. Hoje, pessoal, só uma notícia aqui, a gente teve um projeto sobre a frota de veículos destinados a serviço de táxi para pessoas com deficiência, que foi encaminhado pela Prefeitura. Não sei se vocês que estavam aqui anteriormente, quem já era vereador antes, talvez saiba, que a Prefeitura apresentou e retirou. Hoje nós estamos apresentando esse projeto, que é o táxi para pessoa com deficiência. Tá? Então, eu peço apoio aos vereadores, vou conversar com os meus pares hoje, para ver se a gente aprova isso e depois tentar a aprovação junto ao Poder Executivo. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Silvia, que chegou posteriormente. A Silvia é psicóloga, né, pessoal? Felipe, pessoal do Compid. Bom, então, eu acho que a gente pode se reunir. Paula, quer falar alguma coisa? Reforçar, então, a reunião do Fórum da Pessoa com Deficiência. Vai ser, então, dia 25 de maio, 8h30, na DRS. É possível, sim, que a gente possa pautar a questão das propostas de emendas. Assim, a gente tem interesse nisso, sim. E a próxima data da reunião da comissão. Tá, então as próximas 3 datas, pessoal, para nós anotarmos. Ó, da nossa comissão aqui, seria a terça-feira do mês. Ela seria no dia 30, se não me engano, pessoal. Não, perdão. Esse mês houve uma mudança. Então, esse mês, nós não tivemos a primeira. Desta comissão aqui, vai ficar só para junho. Eu pedi até para a assessoria dar uma... isso. Então, pessoal, a nossa próxima reunião aqui seria no dia 6 de junho, mas é pela manhã. Então, só que aí, o que eu penso em fazer, então? Nós precisamos também discutir coisas nossas aqui do Legislativo. Qual seria a minha proposta, então? Aí eu preciso conversar com os meus 2 colegas, como eu disse, eles não estão aqui porque eles estão numa reunião na Prefeitura. Nessa reunião, nós fazermos entre nós mesmos, para discutirmos algumas coisas aqui da casa mesmo. E à tarde, no dia 6, às 15 horas, na sede do Compid, que a gente vai tentar, então, conseguir... então, aqui para a assessoria,
tentarmos conseguir a Câmara Municipal para fazer essa reunião, que provavelmente vai ter um quórum maior. Vocês esperam um quórum maior, é isso? Então tá. Então, o local da próxima reunião do Compid é que fica em aberto, mas a data é dia 6, do 6 às 15 horas. Eu comecei em junho e vou voltar para maio agora. Tá? Então, só reforçando, da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência, provavelmente vai ser uma reunião só nossa. Talvez a gente convide alguém que alguma demanda específica, mas não seria então uma reunião aberta, porque senão fica redundante, já que à tarde, no mesmo dia, vai ter uma reunião que vai reunir todas as entidades interessadas, né, a população. E no dia 25/5, que é a próxima quinta-feira, sem ser essa dessa semana, na semana que vem, na DRS, lá ao lado do Hospital Estadual, né, todo mundo conhece, lá no final da Avenida Independência, em frente ao João Rossi, às 8h30, uma reunião do Fórum, que é coordenado pela Defensoria Pública do Estado aqui em Ribeirão Preto. Correto, pessoal? Então, assim, eu estou aqui à disposição, agradeço a presença de todo mundo, e eu espero que a gente possa sempre colaborar com vocês, pessoal. Tem esse compromisso, como presidente dessa comissão, é o que eu disse. Várias pessoas pediram para desmarcar a reunião. Falei, não, eu acho que a gente não pode parar, porque tem muita coisa para avançar. Então, eu peço só desculpa da ausência dos colegas, que realmente foi um chamado do prefeito que eles tinham que atender. Então, bom dia, bom final, boa tarde já praticamente a todos. Obrigado, tchau, tchau.